milagrosamente, o Supremo Tribunal Federal dá uma liminar que permite ao tráfico, 5 anos de reorganização sem problema algum. E quando o Fachin sai da posição, subitamente é colocado o Alexandre de Moraes para tocar o caso. Porra, é coincidência? Escreve aqui na minha testa. Retardado. Olá, é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Cara, a gente tem que levantar essas perguntas, cara. Se a gente não fizer isso aqui e começar a levantar essa discussão na sociedade, ninguém vai fazer, cara. Coitada, a gente tá com a Câmara, coitado dos parlamentares, né? A gente tá agora com a Câmara dos Deputados, por exemplo, discutindo o PL que equipara as facções criminosas a organizações terroristas. Graças a Deus, porque de fato elas são. Parece até que o relator vai ser o deputado Derrite, né? Vai se licenciar, secretário de Segurança Pública de São Paulo, faz um bom trabalho. Vai se licenciar para pegar essa relatoria. Que bom. Chega de passividade. Nós precisamos combater o narcoterrorismo em todas as frentes possíveis. Esses caras não podem continuar mandando no Brasil e em 60 milhões de pessoas no Brasil. E nós precisamos descobrir quem dá sustentação ao regime. Por que o Supremo Tribunal Federal age sempre em favor do interesse desses caras? Esse é o problema do Brasil. Esse é o problema que as nossas forças policiais, inclusive as federais, deveriam estar combatendo. Ora, eu digo a vocês, sem Lula, sem o STF, sem a esquerda, sem a Globo News, sem as ONGs internacionais recebendo dinheiro de Jorge Soros e companhia, sem o STF militante, sem essas pessoas, as ações policiais no Rio de Janeiro não teriam sido proibidas e o crime organizado não teria se consolidado com tanta força como ficou. Vejam, o Rio, você pode falar o que quiser, aliás, graças ao trabalho do general Braga Neto, que tem essas coincidências também, né? Silvinei, recordista em apreensão de drogas, brutalmente perseguido. Anderson Torres combateu o tráfico de drogas, brutalmente perseguido. General Braga Neto, comandou a intervenção no Rio de Janeiro e só desandou depois por causa dessas ações da ADPF que eu citei aqui, apodrecendo na prisão, brutalmente perseguido. Pensem nisso, cara. Pensem nisso. Silvinei foi o cara que transformou a PRF numa polícia que efetivamente fazia o trabalho que a PF deveria estar fazendo. Aí vai o Braga Neto, o general Braga Neto, um cara com uma carreira militar exemplar, comanda a intervenção federal no Rio de Janeiro. Todos os indicadores de criminalidade melhoram. As pessoas falam, pô, não, melhorou muito, ficou bem mais tranquilo. O tráfico começa a ficar disparatinado. O que acontece em seguida? Milagrosamente, o Supremo Tribunal Federal dá uma liminar que permite ao tráfico, 5 anos de reorganização sem problema algum. E quando o Fachin sai da posição, subitamente é colocado o Alexandre de Moraes para tocar o caso. Porra, é coincidência? Escreve aqui na minha testa. Retardado. Tudo com muita palma da Globo News. Eu hoje vi os cortes da Globo News, eu tive vontade de vomitar. Porque são todos uns frouxos. Os caras que se virem uma arma se borram. Só de olhar uma arma, todo mundo ali se borra nas calças.
nunca deram um tiro na vida, criticando as forças policiais que estavam garantindo a segurança deles próprios, que a Globo é majoritariamente no Rio de Janeiro. Porra, não tem como não ficar enojado, cara. Não tem como ficar enojado. Então, assim, eu confesso a vocês, já falei isso aqui, já admiti a minha ignorância, tem gente que sabe tudo. Eu não sei tudo. Uma coisa que eu ainda não compreendi foi a extensão das redes de tráfico latino-americanas e suas conexões com os partidos de esquerda em todos os devidos países. É uma coisa que ainda não consegui entender. A magnitude. Eu vejo que tem a ligação, eu vejo que agem, eu vejo essas coincidências todas que nós listamos no programa de hoje, mas não consigo enxergar exatamente como é feita essa articulação. Mas em algum momento alguém precisa entender isso. Cacete, já falei 1 hora sobre esse assunto. Ei, desculpa interromper seu vídeo, mas eu queria te lembrar de dar o like nesse vídeo. Nós aqui do canal Olavo do Carvalho pedimos a sua ajuda para você comentar, compartilhar e principalmente seu like para o YouTube entender que nosso conteúdo é relevante e que ele tem importância. Então deixa o teu joinha aí que vai ajudar demais o nosso trabalho aqui no canal. Valeu. Falando nisso, vamos para os Estados Unidos um pouco. Vamos para a pauta internacional, porque eu não queria deixar de comentar aqui no programa de hoje, esclarecer essa notícia que saiu ontem à noite. Ontem à noite saiu essa notícia e dominou a internet. Senado americano aprova projeto para cancelar as tarifas contra o Brasil. E o que aconteceu foi o seguinte. O Partido Democrata, partido anti-Trump, propôs uma resolução no Senado dos Estados Unidos para derrubar as tarifas adicionais de 40% que o Trump impôs aos produtos importados do Brasil. O argumento seria que não há, como disse o presidente Trump, uma situação de emergência econômica entre os Estados Unidos e o Brasil, já que a balança comercial é superavitária do lado americano. E esse projeto foi à votação, e dos 100 senadores americanos, os Estados Unidos tem 100 senadores, 52 votaram a favor do projeto e 48 votaram contra. E aí eu faço alguns apontamentos necessários. O primeiro é do efeito prático que essa medida tem em cancelar as tarifas. E eu adianto que o efeito é zero. Não tem nenhuma possibilidade desse projeto cancelar as tarifas aplicadas pelo Trump ao Brasil. E a razão para isso é muito simples. O Senado pode ter até aprovado a derrubada, mas o projeto ainda vai para a Câmara, onde há bem menos republicanos dispostos a votar contra o Trump. Já explico isso. E mesmo que a Câmara, por algum motivo, aprovasse o projeto, ele iria para a mesa de quem? Para a mesa do Trump sancionar ou vetar. Então, esse, meus amigos, é um projeto que já nasce morto. Acreditar no contrário é acreditar que existe alguma possibilidade do Trump sancionar um projeto que busca minar a autoridade dele mesmo como presidente dos Estados Unidos, ou seja, nenhuma chance. Agora, também não é a primeira vez que isso acontece. Em abril desse ano, esse mesmo Senado votou para derrubar as tarifas contra o Canadá. E não adiantou absolutamente nada. As tarifas contra o Canadá continuam até hoje. Eu vejo que essa ação, na minha opinião, humilde opinião, ela traz resultados até positivos para nós. Vejam, 5 senadores do partido do Trump, partido republicano, se revoltaram contra ele e, contrariando os pedidos explícitos do vice-presidente J.D. Vance, votaram para derrubar essas tarifas. E quem foram esses? Foram Mitch McConnell, se ele ainda estiver vivo, o Tom Tillis, o Rand Paul, a Lisa Murkowski e a Susan Collins. O Rand Paul, filho do Rand Paul, é um libertário. É um cara até que foi muito bem durante a pandemia e tal, e eu tenho simpatia pelo Rand Paul. Ele anda fazendo muita merda, mas eu tenho simpatia porque eu tenho esse caráter libertário muito forte, para desespero dos meus amigos conservadores. Então, só que como cara libertário não acredita em tarifa, que é livre comércio, sei lá o que, completo, esse tipo de coisa de retardado. Por isso que eu digo que eu só tenho uma veia retardada de libertário. Se você for libertário completamente, você é obviamente infantil, que é o caso do Rand Paul.
Os demais são, e eu acho que o próprio Rand Paul nesse momento, são alguns dos políticos que o Trump mais odeia no mandato atual. Porque são sempre esses caras que votam contra a agenda do Trump. Aliás, desses 5, o Trump já conseguiu aposentar 2 que não vão concorrer à reeleição. O Mitch McConnell e Tillis. E eu acho que o Rand Paul vai sofrer aqui o que nós chamamos de um challenge, um desafio nas próximas eleições primárias, que significa que o Trump vai apoiar um candidato para tirar o Rand Paul do Senado. Agora, o Trump, que eu digo que pode ajudar a gente, é que o Trump é um cara que lembra muito bem dessas coisas. Ele lembra tanto de quem ajudou quanto quem tentou prejudicá-lo. E agora a discussão das tarifas sobre o Brasil ganhou a oposição das pessoas que o Trump odeia. E eu diria que se tornou mais improvável que o Trump esteja disposto a retirar as tarifas. Mais improvável, né? O que me leva ao seguinte ponto. Eu não vou nem entrar, eu acho que eu não vou entrar aqui no tweet ridículo da Tereza Cristina, que, porra, passa muita vergonha, tadinha, é muito mongoloide. Não é esse o meu ponto aqui. O meu ponto nessa história é que se as conversas entre o Lula já estavam para qualquer momento retirar a tarifa, ia sair no domingo, por que deveria ter havido essa votação no Senado que só prejudica a discussão? Talvez as conversas não estejam tão avançadas assim. E o que me traz a um outro ponto, que é o líder do Partido Democrata no Senado, o senador Chuck Schumer, que cometeu um sincericídio. E acabou enterrando a narrativa da Globo que as sanções não tinham nada a ver com Bolsonaro. Vejam o vídeo comigo. Declared a national emergency to increase tariffs on Brazil to 50% using a totally bogus and ridiculous justification. The tariffs had nothing to do with improving trade relation with Brazil. We in fact have a trade surplus with Brazil. They had nothing to do with trying to lower costs for the American people. These tariffs were simply an attempt to bully Brazil into dropping corruption charges against Trump's MAGA buddy, former President Bolsonaro. And it's hurt Americans. It's hurt Americans. The price of coffee, and Brazil is our largest importer of coffee. We import more coffee from Brazil than any other place, 40% higher. Every American who wakes up in the morning to get a cup of java is paying a price for Donald Trump's reckless, ridiculous, and almost childish tariffs. Entendo, a gente está falando do principal líder da esquerda no Senado dos Estados Unidos, que está dizendo que as tarifas do Brasil não têm motivo comercial, que a razão para elas é a perseguição política pelo MAGA buddy, o amiguinho MAGA do Trump. Agora, Faria Lima, governo Lula, Globo News vão ter que se decidir. Ou eles dizem que o Chuck Schumer é um sujeito mentiroso, ou eles vão admitir que a razão para essas tarifas, finalmente vão admitir, foi a perseguição política deflagrada no Brasil, em especial contra o presidente Bolsonaro. E ao admitir isso, admite a dificuldade das negociações do governo Lula com o governo Trump. O resumo da ópera é o seguinte: até agora, nenhuma perspectiva de queda de tarifas. Sanções, então, nem se fale. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo.
e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.